hoje vamos conversar sobre a crise da meia-idade. Sim, ela existe, muita gente não consegue lidar com o envelhecimento e aí a insegurança toma conta e os problemas começam a surgir. Eu vou conversar mais sobre isso agora com a psicóloga clínica comportamental Marielle Pereira. Bom dia, Marielle. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia a todos. Eu que agradeço. Então, vamos começar explicando, primeiro de tudo, quando a gente considera que uma pessoa está na meia-idade. Qual que é essa meia-idade? Então, para alguns a meia-idade, aos 40, 50 anos, né? Essa fase, né, da metade da vida, vamos se dizer. Essa é considerada hoje a meia-idade. O primeiro a usar o termo crise de meia-idade foi o médico canadense Elliot Jaques. Ele se referia assim às pessoas que se sentem perdidas ao ver que a juventude chegou ao fim. De que maneira a gente pode se preparar para não ter esse problema quando chegar na chamada meia-idade? Bom, uma das maneiras de se preparar é se cuidando, né? Se cuidando fisicamente, emocionalmente, cuidando da alimentação, fazendo uma atividade física, se alimentando bem, cuidando da saúde, fazendo os exames periodicamente. Eu acredito que assim é uma boa forma de se estar entrando na meia-idade, né? Uhum. E quais são os sinais de que a pessoa está passando por essa crise? Então, um dos sinais mais típicos é, são autoquestionamentos, né? As pessoas elas entram em contato com, com uma consciência, talvez, de uma finitude, eu estou mais próximo da morte, eu já não estou mais tão jovem, eu já não tenho mais muito tempo, eu já não tenho aquele corpo de antes. Então, algumas pessoas passam a se questionar a sua capacidade ainda de conquistar, né, de estar e de ser, né, neste momento, nessa idade. Coincide com aquele momento em que os filhos crescem, em que os filhos saem de casa, em que os ninhos ficam vazios para alguns, e aí traz uma sensação de incapacidade. E como que a gente lida com esse momento complicado para muita gente? Tem gente que olha no espelho ali, não se reconhece mais com aquela pele madura, a gente sabe que as coisas vão mudando. E aí, o que que a gente faz para lidar com isso da melhor maneira possível? Tem algum segredo, tem algum método que as pessoas podem usar? Olha, eu acho que a melhor forma de lidar com essa crise é se autoconhecer, né? Sim, nós estamos entre 40 e 50 anos, estamos um pouco mais maduro, mas numa idade ainda de muita capacidade. Capacidade profissional, capacidade física, capacidade de aprendizagem. Então, é buscar algo que essa pessoa ela possa gostar de fazer, é, se cuidar, né? Passear, se encontrar com os amigos, porque eu acredito que estar nessa idade é estar numa idade madura, mas madura também emocionalmente. Então, a pessoa ela ainda pode fazer muitas coisas, basta ela acreditar, né? Buscar este conhecimento, o que eu ainda gosto, o que eu posso fazer, do que eu sou capaz, que ela vai se encontrar em diversas coisas aí. Essa questão da capacidade é muito importante, né, Marielle? Porque eu vejo que as pessoas, em muitos casos, chegam nessa idade, não estão mais dispostas a aprender nada, a conhecer nada novo. Isso também é importante para que a pessoa continue se sentindo viva, né? Sim, é muito importante. O 40 ou 50 anos de hoje, ele é os 20, os 30 de ontem, né? Levando em consideração que hoje nós temos uma longevidade maior. Hoje nós estamos, né, com uma sobrevivência maior. Então, essa capacidade para os 40, 50 anos, ela é a capacidade dos 30. Então, a pessoa, se ela
acreditar no seu potencial, ela pode tudo, inclusive iniciar uma faculdade, uma nova profissão, se reencontrar, casar novamente. E recentemente, né, nós vimos aí o caso da atriz Cláudia Raia, para alguns até ser mães, aos 40 anos, aos 40 e poucos anos, muitas mulheres estão sendo mãe pela primeira vez. Exatamente, não tem que ter medo dessa idade de jeito nenhum, né? A pessoa ainda está pronta Exatamente. para fazer de tudo. E é necessário procurar a ajuda de um profissional quando acender um sinal de alerta. Então, é necessário sim. Eu acho que o momento de buscar a ajuda de um profissional é o momento em que a pessoa ela não está se encontrando sozinha, quando ela se encontra angustiada, quando ela se encontra perdida, com uma sensação de incapacidade, com uma tristeza. Eu acho que buscar um profissional neste momento para ajudá-la neste reencontro ou neste encontro é muito importante. E que profissional é esse? Quem pode me ajudar profissionalmente caso eu esteja com essa questão, com esse problema aí da crise da meia-idade? Olha, nós psicólogos, né, nós trabalhamos bastante, né, com esta ajuda, deste autoconhecimento, né, deste momento. Somos, alguns terapeutas também, outras áreas, mas basicamente, né, os psicólogos. A gente vê muitas pessoas com idade já avançada que começam a se comportar de uma maneira diferente, como se estivessem o tempo todo negando para todos, inclusive para si mesmo, a idade que tem. Esse comportamento pode ser um sinal também? Sim, esse comportamento, ele é um comportamento de medo, ele é um comportamento de insegurança, ele é um comportamento que muitas pessoas têm dificuldade de adentrar nessa meia-idade. É como se a pessoa ficasse com medo deste envelhecer e ela se segura nessa juventude. Então, às vezes, as pessoas utilizam roupas, né, mais joviais, frequentam lugares mais joviais, estilos de música, com este medo deste envelhecer, como se este envelhecer fosse trazer para ela o fim, né? E não, existe para cada idade existe a sua alegria, o seu lugar. Eu acho que a pessoa não precisa ter medo, ela pode entrar nessa meia-idade, com este corpo, com essa pele mais madura, né? Com essas roupas um pouco mais, talvez, é, mas não tão jovial, né? Uma roupa um pouco talvez mais adequada para aquela idade, sem medo nenhum, porque existe felicidade em todas as fases da vida. Com certeza. E quais são as possíveis consequências da crise da meia-idade? Ela pode, por exemplo, estar relacionada a um quadro de depressão ou são questões muito diferentes? Sim, ela pode estar relacionada a um quadro de depressão, como eu disse, ela é um grupo, né, de sentimentos e dependendo da fase em que a pessoa está entrando, ela pode vir a desenvolver uma depressão. Então, ela passa a sentir inadequada, ela passa a se sentir desvalorizada, ela passa a se sentir feia, muitas vezes autoestima baixa, ela, ela perde o prazer em coisas, em atividades que ela tinha antes. Então, ela, devido a este grupo de sensações, essa pessoa ela pode vir a se sentir mais deprimida, sim. Marielle, viver o tempo todo um sentimento de nostalgia, com saudade do passado, querendo voltar no tempo, fazer algo diferente, isso aí também pode ser um sinal ou pode ser um causador dessa crise de meia-idade? Como que a gente pode enxergar essa questão? Ele pode ser um sinal, ele também pode ser um causador. Uma pessoa que vive o tempo todo numa crise, numa nostalgia, ela não vive o momento, né? Ela não vive o presente, ela não vive esse momento atual que ela está vivendo, porque ela fica lembrando do passado e ela nega o presente.
Então, ele pode ser sim um sintoma deprimido, porque todas as vezes que ela tenta ou ela precisa entrar no momento presente, ela se angustia, porque ela não aceita aquele momento por medo, né, de estar envelhecendo, de estar mais próximo da morte. Tem como a gente dar uma dica aqui para ajudar as pessoas a entenderem essa fase da vida de maneira positiva? Eu vejo que muitas pessoas, quando chegam ali nessa fase 40, 50, 60 anos, elas dizem que essa é a melhor fase da vida delas, enquanto outras pessoas têm a questão da crise da meia-idade. Como que a gente faz para mostrar para quem tem essa crise que a vida nesse período pode ser sim muito positiva, pode ser sim de muita felicidade? Tem como a gente que está ao redor, por exemplo, colaborar de alguma maneira para isso? Olha, o primeiro conselho que eu dou para as pessoas é que estar nessa meia-idade é muito gratificante, porque junto com essa meia-idade vem o amadurecimento, vem o conhecimento. Então, nós estamos mais maduros, estamos mais produtivos, sim, mais consciente. Então, é muito rico estar nessa idade, né? Somos mais prudentes, mais responsáveis. Olhando para todas essas qualidades de estar na maturidade, cabe você se cuidar. Como eu disse, né, fazer uma atividade física, cuidar da alimentação, juntando esses dois lados, o amadurecimento e um corpo mais saudável. Não tem como a pessoa não se sentir mais realizada e mais feliz. Adentre na meia-idade com coragem, com felicidade, porque é uma idade linda, maravilhosa e muito capaz, sim. Tá ótimo. Marielle Pereira, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por Eu que tantas dicas agradeço. importantes. Tomara que a gente tenha ajudado o pessoal de casa a enxergarem esse período da vida de uma maneira bem Tomara que sim. positiva, viu? Até uma próxima Eu que oportunidade. agradeço a todos. Um ótimo dia. Para você também. Tchau, tchau.